E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jadson e o vídeo aula de hoje é sobre operações com números naturais. Hoje nós vamos falar da adição. Então, como de costume no nosso canal, quem não é inscrito, se inscreva. Vou deixar na descrição do vídeo um link de download de uma atividade. Então, para falar da adição de números naturais, né? Adição dá a ideia de somar, juntar, ajuntar, acrescentar. Vejamos uma situação, problema. Uma empresa tem 1.748 pessoas trabalhando na sua fábrica e 546 pessoas trabalhando no seu escritório. Quantas pessoas ao todo na empresa? Então, para resolver essa situação, problema, basta eu juntar o número de pessoas que trabalham na fábrica com o número de pessoas que trabalham no escritório, ou somar o número de pessoas que trabalham na fábrica com o número de pessoas que trabalham no escritório. Para isso, existem vários algoritmos. Um mais usual, a gente organiza esses números de maneira que o algarismo da unidade fica numa coluna, os da dezena em outra coluna, os da centena em outra coluna, o das unidades de milhar em outra coluna e assim sucessivamente. Então vamos organizar esses dois números aqui nessa coluna, nessa tabela. Então vai ficar 1.748, o 8 é unidade, o 4 dezena, o 7 centena e 1 unidade de milhar. E também organizar o 546. O 6 é unidade, o 4 dezena e o 5 centena. Agora, eu vou somar as unidades, depois vou somar as dezenas, depois as centenas, depois as unidades de milhar, né? E resolver esse problema. Quando a gente organiza esse algoritmo, né? Esse primeiro número aqui é a primeira parcela, esse segundo termo aqui é a segunda parcela, e a resposta desse cálculo vai ser a soma ou total. Então, vamos lá. Quanto que é 8 mais 6? Se você fizer 8 mais 6, vai dar quanto? 14. Aí a gente geralmente fala assim, 14, então dá 4 e sobe 1. Esse sobe 1, na verdade, é o seguinte, porque o 14 são 14 unidades. Então, é a mesma coisa de ser 10 mais 4 unidades. Então, 4 unidades eu deixo aqui, porque aqui eu só posso colocar um algarismo, eu não posso colocar os dois. Então, coloquei 4 unidades aqui. As outras 10 unidades que sobraram, eu vou transformar em uma dezena, porque 10 unidades é uma dezena. Então, eu vou colocar essas 10 unidades, representar elas como uma dezena. Então, por isso que eu falo 8 mais 6, 14. Põe 4 e sobe 1. Então, quando eu falo sobe 1, na verdade, eu reagrupei o número. Eu separei o 14 em 10 mais 4. 4 unidades continua 4 unidades. E 10 unidades vira uma dezena. Então, isso que é o sobe 1. Então, agora eu vou somar as dezenas. 1 mais 4, 4. 5. 5 mais 4, 9. Então, agora eu vou somar a casa das centenas aqui. Então, 7 mais 5 vai dar 12 centenas, né? Se você fizer 7 mais 5, ó, vai dar 12. Então, a resposta são 12 centenas. Então, eu vou reagrupar. 12 centenas é a mesma coisa de ser 10 mais 2. Então, eu coloco 2 centenas aqui. E as outras 10 centenas viram o quê? Uma unidade de milhar. Então, 7 mais 5 dá 2, sobe 1. Esse sobe 1 é porque eu reagrupei. Eu coloquei 2 centenas aqui e as outras 10 centenas virou uma unidade de milhar. E aí agora eu faço 1 mais 1. Quanto que é 1 mais 1? 2. Então a resposta para esse problema é 2.294. Essa aqui, geralmente a gente nem faz a tabela, a gente já faz direto assim, ó. Já organiza o número, né? Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, unidade milhar com unidade milhar, e assim sucessivamente já faz o cálculo. A tabela eu coloquei só para explicar, você pode fazer direto assim. Como eu mencionei no início do problema, tem outros algoritmos, né? Por exemplo, o algoritmo da decomposição para resolver esse problema. Eu decomponho 1.748 e eu decomponho 546. 1.748 decomposto é a mesma coisa de ser 1.000 mais 700 mais 40 mais 8. E o 546 decomposto é o 500 mais 40 mais 6. Aí eu somo os números que têm a mesma ordem, ó. Quarta ordem, o 1.000, tem outro número representado que é da quarta ordem? Não. Esse aqui tem 3 ordens, o outro que tem 3 ordens é o 500. Então, 700 mais 500 dá 1.200. Esse aqui tem 2, né? Tá 4 dezenas, tá 2 ordens. Então, 40 mais 40
80. 8 mais 6, 14. Aí eu posso somar esse 1.000 com esse 1.200, 2.200. O 80 com 14, 94. 2.200 mais 94, 2.294. Quem treina muito o algoritmo da decomposição fica bom em fazer cálculo mental. Então, a resposta desse problema é: trabalha ao todo nessa empresa 2.294 funcionários. Fácil, né? Facílimo. Dentro do conjunto dos números naturais, a adição tem certas propriedades. Eu vou falar de cada uma dessas propriedades. A primeira propriedade é a propriedade comutativa da adição. Ela fala o seguinte, que a ordem das parcelas não altera a soma. Ou seja, se eu tiver dois números A e B, o A está representando um número, o B é outro número. Eu somar A com B, A mais B, vai ser a mesma coisa de eu adicionar B com A. Vamos ver com o número que fica mais simples. Essa propriedade garante que 3 mais 2 é igual a 2 mais 3. Ou 10 mais 50 é igual a 50 mais 10. Essa propriedade, que a ordem das parcelas não altera a soma, é conhecida como a propriedade comutativa da adição. A outra propriedade é a propriedade associativa da adição. É o seguinte, na adição de 3 ou mais números quaisquer, podemos associar as parcelas de modo diferente. O que seria isso? Imagine 3 números naturais, o A, o B e o C. Aí eu vou somar eles. Eu posso primeiro somar o A com B, e a resposta que der eu somar com C. Ou então eu posso somar primeiro o B com C, e a resposta que der eu somo com A. Então, quando eu tiver 3 números, eu posso somar os 2 primeiros com o terceiro, ou os 2 últimos com o primeiro, ou os 2 extremos com o do meio. Vamos ver com o número que fica mais fácil? Ó, então, se eu quiser somar 4 mais 2 mais 1, eu posso primeiro somar 4 mais 2, dá quanto? 6. 6 mais 1, 7. É a mesma coisa de eu somar primeiro 2 mais 1, 3. 4 mais 3 também, 7. Então, essa é a propriedade associativa da adição. A outra propriedade é o seguinte, que em uma adição de um número natural com zero, a soma sempre é esse número natural. Ou seja, dentro dos naturais existe o número natural zero, tal que se eu somar um número com ele, dá o número. Ou seja, 10 mais 0 é 10, 20 mais 0 é 0. Então, 0 é o elemento neutro da adição. Então, vamos ver aqui, ó, o A mais 0 é a mesma coisa de ser 0 mais A, que é igual a 0. Vamos ver com exemplo, para ficar mais fácil? 5 mais 0 é igual a 5. Então, 0 é o elemento neutro da adição. E a quarta propriedade que a adição tem, e, por exemplo, a subtração nos naturais não tem essa propriedade, é essa daqui, ó. A adição, ela é uma conta dentro dos naturais fechada. É a propriedade do fechamento da adição. Ou seja, se eu somar 2 números naturais, a resposta sempre é um número natural. Então, aqui, ó, se eu somar o A com B, sempre vai pertencer aos naturais. Exemplo, está falando que se eu pegar um número natural, por exemplo, o 4 pertence aos naturais. Esse símbolo aqui é o de pertence. E o 3 pertence aos naturais também. Então, a soma do 4 mais 3 também vai ser natural. Quanto que é 4 mais 3? 7. 7 pertence aos naturais. Esse Ezinho aqui é o símbolo do pertence. Se eu quiser representar não pertence, é cortado. Então, o estudo dessas propriedades, eu sabendo dessas propriedades de adição, permite eu já falar o resultado sem precisar falar fazer o algoritmo. Então, vamos ver alguns exercícios gerais. Olha só. Sabe-se que 520 mais 330 é igual a 850. Escreva o valor de 330 mais 520 sem efetuar a adição. Então, observe que 520 mais 330 é 850. Pela propriedade comutativa da adição, 520 mais 330 é a mesma coisa de ser 330 mais 520. Então, esse resultado aqui, eu não preciso nem fazer o cálculo, também vai dar 850. Então, resposta, temos que 330 mais 520 é igual a 850, pois a adição ela é comutativa.
ativa, ou seja, a ordem das parcelas não altera a soma. Tanto faz somar 520 com 330 ou 330 com 520. Eu já tinha o primeiro resultado, é 850, então o segundo também vai ser 850. Interessante, né? Vamos ver o outro exercício. Identifique a propriedade de números naturais que foi aplicada em cada sentença matemática abaixo. Olha aqui a letra A. Está falando que o 75 mais 105 é a mesma coisa de 65 mais 75. Qual propriedade da adição é essa? É a propriedade comutativa. A ordem das parcelas não altera a soma. A letra B está falando que 250 mais 0 é igual a 0 mais 250, que seria igual a 250. Essa aqui está tentando representar a propriedade do elemento neutro, que na adição existe o zero. Na adição, dentro dos números naturais, existe o número zero, tal que ele é o elemento neutro da adição. Então, essa aqui é a propriedade do elemento neutro da adição. Letra C. A letra C vai ser 90 mais 130 mais 100 igual a 90 mais 130 mais 100. Como eu coloquei entre parênteses o 130 mais 100, então primeiro eu vou somar o 130 mais 100, que vai dar 230, somado com 90 dá 320. Esse daqui eu coloquei o parênteses primeiro, 90 mais 30, deu 90 mais 30, 220, mais 100, 320. Então, tanto numa soma de 3 parcelas, tanto faz eu somar as duas últimas com a primeira, ou as duas primeiras com a última, que dá o mesmo resultado. Qual propriedade da adição essa aqui está representando? A propriedade associativa da adição, que numa soma de 3 parcelas, eu posso somar as duas primeiras com a última, ou as duas últimas com a primeira, ou as duas dos extremos com a do meio, sempre vai dar o mesmo resultado. E essa última está falando o seguinte, ó, 50 mais 100 é igual a 150. Talvez era melhor ter colocado 50 pertence aos naturais, o 100 pertence aos naturais. Logo, 50 mais 100, que é 150, pertence também aos naturais. É a propriedade do fechamento. A adição dentro dos números naturais ela é fechada. Se eu somar dois números naturais, a resposta sempre é o número natural. Então, o vídeo de aula de hoje eu baseei nesses livros aqui, o Projeto Araribá, de matemática, esse aqui o N, o Matemática, Compreensão e Prática, e o livro adotado na escola da qual eu trabalho, A Conquista da Matemática, sexto ano. Então, vocês dão uma olhada lá. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa um like, não deixe de fazer a lista proposta na descrição desse vídeo, e até a próxima! É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.